Olha, hoje a gente vai mergulhar numa visão, e é uma visão poderosa, até um pouco assustadora, de Santa Brígida da Suécia. Ela funciona quase como um espelho, sabe? Um espelho para a criação dos filhos, que força a gente a fazer um exame de consciência bem profundo sobre o que de fato importa. E a visão já começa com um soco no estômago. Pensa só, no tribunal de Cristo aparece uma mãe. E para os olhos do mundo, ela era um exemplo. Levava os filhos na missa, ensinava a rezar, garantia que não faltasse nada em casa. Parecia tudo certo, né? Pois é, o veredito final foi condenação. E aí fica a pergunta, né? A mesma que deixou Santa Brígida perplexa e que vai guiar nossa conversa aqui. Como? Como pode dar tudo tão errado numa vida que por fora parecia tão certinha? A resposta que Cristo dá nessa visão, ela revela uma verdade sobre fé e família que atravessa os séculos. Então, para a gente entender isso direitinho, vamos seguir o roteiro da própria revelação. A gente começa com essa visão aterrorizante, depois a gente passa por um diagnóstico, as 5 doenças da alma e mais 5 falhas ocultas. Daí, vemos o caminho da fidelidade e, no fim, uma esperança, a porta que continua aberta. E a resposta de Cristo para Santa Brígida foi, assim, na lata. Ele disse que o problema daquela mãe não era o que ela fazia por fora. O problema era o que o coração dela amava de verdade, em segredo. Quer dizer, enquanto a boca rezava, a alma corria atrás do mundo. Status, conforto, sucesso material, era isso que ela amava. E para deixar isso ainda mais claro, para mostrar como essa doença espiritual se espalha, a visão mostra para Brígida 3 gerações: uma avó, a mãe e a neta. É quase uma fotografia, sabe? Um retrato de como a fé vai se esvaziando, pouquinho a pouquinho, em silêncio, dentro da mesma família. E essa progressão é de arrepiar, presta atenção. A avó, a primeira geração, rezava. Mas a cabeça dela estava onde? Nos ganhos do mundo. A filha, que é a mãe da visão, aprendeu a lição e aperfeiçoou o teatrinho da religião. E a neta? Bom, a neta viu a farsa toda e simplesmente chutou o balde, abandonou tudo. Aquela idolatria escondida da avó virou indiferença total, escancarada, na neta. E aqui, olha, aqui está o pulo do gato da visão inteira. Os filhos não aprendem só o que a gente fala. Eles absorvem, eles respiram aquilo que os pais amam de verdade. É uma lição, assim, brutal sobre a importância de ser autêntico na fé. A partir daí, a visão muda um pouco de tom, vira quase um guia prático, sabe? Revelando essas doenças espirituais que são capazes de destruir uma família por dentro. Cristo começa mostrando para Brígida as 5 primeiras falhas, e o mais impressionante é que muitas delas se escondem no que a gente considera normal no dia a dia. Vamos ver esse primeiro conjunto de doenças. A primeira, abandonar a formação espiritual. Sabe, dar tudo de material para o filho, mas esquecer completamente da alma. A segunda, ensinar valores do mundo, tipo preparar a filha para arrumar um bom casamento, em vez de preparar para a santidade. Depois vem a falha em corrigir, aquele amor bonzinho que, na verdade, ensina que pecar não tem consequência. E, claro, mimar demais, o que cria pessoas que não sabem lidar com renúncia. E, por fim, o mais óbvio, dar um péssimo exemplo. São falhas que parecem sutis, mas para a fé são fatais. Mas não para por aí. A análise vai ainda mais fundo. As próximas 5 doenças são ainda mais discretas. Mais fáceis da gente justificar, sabe? Ah, mas não foi por mal. E é por isso que elas são tão perigosas. Elas estão nas omissões, naquilo que a gente deixa de fazer ou de falar. O impressionante aqui é que são falhas que parecem pequenas. Por exemplo, colocar o conforto acima da verdade, fugindo daquelas conversas difíceis sobre fé. Ou simplesmente entregar os filhos para a influência dos amigos, da mídia, sem nenhum filtro. Mostrar favoritismo para um filho em detrimento do outro. Usar os filhos como um degrau para a ambição da família. E uma que é crucial, esquecer de rezar todos os dias por eles. Parecem só descuidos, né? Mas a visão é clara. Essas coisas deixam a alma da criança completamente sem defesa. Ok, depois desse diagnóstico que é bem pesado, a visão traz o remédio, o antídoto. Cristo mostra para Brígida o outro lado da moeda, o exemplo de uma mãe fiel, uma mãe que entendeu qual era a sua missão de verdade. E o exemplo dela é um verdadeiro roteiro, um passo a passo do que fazer. E a palavra-chave aqui é coerência. O que esses pais fiéis fazem? Eles rezam, todos os dias pelo nome de cada filho.
Eles corrigem, sim, mas com firmeza e com amor, explicando por que o pecado faz mal. Eles não fogem das perguntas difíceis. Eles protegem o que entra em casa e no coração. E, o mais importante de tudo, eles vivem aquilo que ensinam. A fé se torna real, palpável. Eles constroem a família sobre a rocha, não na areia. Essa comparação aqui resume tudo. É uma troca de lentes. Não é sobre amar menos, de jeito nenhum. É sobre amar do jeito certo. Então, no lugar de mimar em excesso, entra o ensino da renúncia. No lugar de focar nos valores do mundo, a gente forma para a eternidade. E onde antes se evitava a correção, agora se ama com a verdade. É simples, mas é uma mudança radical. Tá, mas e quem ouve tudo isso e se reconhece em algumas dessas falhas? Bate aquele desespero, né? Acabou. Tem esperança? Bem, a parte final da visão é exatamente sobre isso. E ela é, ao mesmo tempo, a mais dura e a mais cheia de esperança de todas. Na visão, Cristo mostra o que poderia ter acontecido. Uma espécie de história alternativa. Ele revela que a avó, aquela que começou tudo, teve uma chance. Durante uma doença grave, ela teve a oportunidade de olhar para dentro e reconhecer sua hipocrisia. E olha que incrível, um único ato, um só ato de arrependimento de verdade, teria sido bastante para mudar o destino de todo mundo. Teria quebrado a corrente. E essa é a grande mensagem final. Uma mensagem de urgência, mas também de muita esperança. Para quem está vivo, a porta está sempre aberta. A mudança é possível. O arrependimento sincero é sempre uma opção na mesa. E a graça pode sim curar e reconstruir tudo aquilo que o pecado quebrou. Basta uma escolha, enquanto ainda tem tempo. E no fim das contas, a revelação de Santa Brígida deixa de ser sobre aquela família e vira uma pergunta para a gente. A questão não é mais sobre eles, mas sobre o que faz quem ouve esse testemunho agora. É um convite para olhar para dentro, para a própria vida e tomar uma decisão. Enfrentar a verdade e decidir mudar ou deixar que essas correntes fiquem cada vez mais fortes até o ponto em que não haja mais tempo.